Mas apesar de todas essas teorias que surgiram para tentar mostrar que a Bíblia não é um livro inspirado, não é um livro onde Deus estava o tempo todo presente, alguns pontos ficam bem claros para a gente. Olha, a Bíblia é um livro inspirado, sim, porque Deus se revela nela. A Bíblia forma uma unidade completa, de Gênesis até Apocalipse. Toda vez que você vai ler um determinado texto, ele se completa em outro. A Bíblia permite o encontro entre Deus e a pessoa. É o único livro que faz isso, faz com essa ligação entre Deus e o homem. Permite com que, enquanto você esteja lendo, você seja transportado, tá, ao caminho de salvação. E a inerrância da Bíblia, ela se evidencia em cada texto. Um texto apoia o outro. E isso vai mostrar evidências de que ela é um livro infalível e inspirado. Evidências internas disso, de que o livro é inspirado. Uma das primeiras evidências é a sua unidade, a forma como os livros se encaixam, a forma como as histórias, uma faz relato de outra, tá? Quando você chega no Novo Testamento, você lê alguns textos a Hebreus, Romanos, vários textos em que fazem referência ao Antigo Testamento, e isso mostra que existe uma unidade entre os livros. A segunda evidência é observada nas profecias contidas em suas páginas, que são extremamente detalhadas e nunca falharam em se tornar realidade. Eu vou simplesmente falar a respeito de uma profecia dessa. Quando Isaías vai falando a respeito do Jesus sofredor, que o momento em que ele é levado para o Calvário, tudo que acontece com ele, que ele vai ser levado como uma ovelha muda ao matadouro, tudo que vai acontecer no momento do seu flagelo até a sua crucificação, os profetas vêm falando a respeito disso, apontando para isso, e tudo que se cumpre, tá? Tudo que se cumpre, o momento em que o vinagre é oferecido, o momento em que ele é furado pela lança, tudo, cada detalhe da crucificação, tudo isso foi profetizado lá no Antigo Testamento e se cumpriu de maneira perfeita. Uma terceira evidência é na sua autoridade no poder único. Essa autoridade e poder só podem ser vistos através da transformação de vidas ao lerem a Bíblia. A partir do momento em que essas pessoas têm acesso às escrituras, que são ministradas, que a verdade é mostrada para elas, as suas vidas são transformadas. E esse é o único livro que tem esse poder e autoridade. Tá? Não existe nenhum outro livro na face da terra em que você está lendo e você vai sendo transformado à medida em que lê esse livro. As evidências externas, a primeira é o caráter histórico da Bíblia, o fato de que a Bíblia registra precisa e verdadeiramente eventos historicamente verificáveis. É uma grande indicação da sua veracidade para lidar com assuntos religiosos e doutrinas. E muita coisa já vem sido provada pela ciência, pelos historiadores, por arqueólogos, para provar de maneira externa a sua veracidade, a sua autenticidade. A segunda evidência é a integridade dos seus autores. Deus usou homens vindos de partes diferentes, com cultura, tudo de maneira diferente, como a gente já viu, continentes diferentes, para falar de um mesmo assunto de uma forma específica e única, inspirada. A terceira e última evidência é que ela tem um caráter indestrutível. A Bíblia já sofreu mais ataques e tentativas de destruição do que qualquer outro livro da história. Por que será, não é? Dos primeiros imperadores romanos como Diocleciano, passando por ditadores comunistas, que na época de Hitler as Bíblias eram queimadas em praça pública, é um exemplo, até chegar aos ateus agnósticos modernos. A Bíblia resistiu e permanece a todos os ataques e continua sendo o livro mais publicado e vendido no mundo até hoje.
Quais as tentativas de destruição que a Bíblia já sofreu? Seus oponentes atacaram seus ensinamentos, alegando que eles eram primitivos e desatualizados. Vamos trazer isso para os dias atuais? Se você já viu na televisão alguns movimentos feministas, por exemplo, elas atacam textos bíblicos falando a respeito do machismo, falando a respeito de algumas coisas que faziam com que as mulheres tivessem um valor inferior. E isso, até certo ponto, é verdade, porque eu já falei sobre isso com vocês, a Bíblia não foi um livro escrito para nós, tá? É um livro que tem uma cultura diferente, num tempo diferente, costumes e hábitos diferentes. Então, naquele período, era daquela maneira, não é? Até os dias atuais, muitos costumes são preservados, mas na nossa cultura hoje, não existe isso. E até você pegar textos antigos, do Antigo Testamento, por exemplo, para tentar transformar em doutrina hoje, isso é um risco muito grande, é errado. Mas quando a gente começa a olhar para esses textos bíblicos e ver como, por exemplo, as mulheres e as crianças não tinham voz, como elas não eram valorizadas, mas isso não significa que a Bíblia seja um livro que não tem autoridade, e por causa disso, porque só o homem tinha o seu valor, tinha o seu papel, só ele podia falar. Isso não quer dizer que a Bíblia é um livro que não deva ser lido, não deva ser respeitado ou admirado. Né? Eles vão dizer que vão atacar os textos bíblicos dizendo que são primitivos, que está desatualizado. Se você for olhar um livro olhando a cultura daquele tempo, ela está apontando para sinais daquele período. Mas quando você começa a ler esse livro e entender que aquilo ali foi específico para aquele povo, para aquela época, para aquela cultura, e você não tenta colocar isso em prática nos dias atuais, isso não traz nenhum risco para você. Afinal, Jesus vai dizer o seguinte: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A formação do cânon sagrado. Era preciso, era necessário que os livros eles tivessem algumas características para serem inseridos no cânon sagrado, para serem considerados e inspirados. Ele estava se formando e cada livro que era escrito, ele ia completando o cânon. E quando a gente vai falando de formação, a gente está falando de reconhecimento desses livros pela igreja. Esses livros, eles precisavam, aqui na página 28, já que nós estamos, eles precisavam cumprir certas regras, certas características para serem considerados canônicos pela igreja. E isso levou bastante tempo, tá? Alguns vão afirmar que todos os livros do Antigo Testamento já tinham sido colecionados e reconhecidos por Esdras no V século. Flávio Joséfo, que é um historiador da história dos hebreus, um cara muito reconhecido, ele vai indicar a extensão do cânon do Antigo Testamento como os 39 livros que hoje a gente aceita. A discussão do chamado Sínodo de Jâmnia parece ter partido a respeito desse cânon. Nosso Senhor delimitou a extensão dos livros canônicos do Antigo Testamento quando acusou os escribas de serem culpados da morte de todos os profetas que Deus enviou para Israel, de Abel até Zacarias. O relato da morte de Abel está, é claro, em Gênesis, e o de Zacarias se acha em 2 Crônicas, que é o último livro da disposição da Bíblia hebraica, em lugar do nosso, que é Malaquias. Para nós é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha só, sua culpa está registrada em toda a Bíblia, de Gênesis até Malaquias.
Ele não inclui qualquer dos livros apócrifos que já existiam em seu tempo e que continham relatos das mortes de outros mártires de Israel. O primeiro concílio eclesiástico a reconhecer os 27 livros do Novo Testamento foi o Concílio de Cartago, em 397 Anno Domini. Alguns livros do Novo Testamento, individualmente, já haviam sido reconhecidos como canônicos, muito antes disso. E a maioria deles foi aceita como canônico no século posterior dos apóstolos. A seleção do cânon foi um processo que continuou até que cada livro provasse o seu valor, passando pelos testes de canonicidade. Os 12 livros apócrifos do Antigo Testamento jamais foram aceitos pelos judeus ou por Nosso Senhor, no mesmo nível de autoridade dos livros canônicos. Eles eram respeitados, isso é importante que seja dito, esses livros são respeitados, mas não foram considerados como escritura, tá? A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, produzida entre o terceiro e o segundo século antes de Cristo, incluiu os apócrifos como o Antigo Testamento canônico. Jerônimo, ao traduzir a Vulgata Latina, distinguiu entre os livros canônicos e os eclesiásticos, que eram os apócrifos. E essa distinção acabou por conceder-lhes uma condição de canonicidade secundária. Eles são importantes, tá? Mas eles não entram nas escrituras. Já o Concílio de Trento reconheceu-os como canônicos, embora os reformadores tenham rejeitado tal decreto. Em algumas versões protestantes do século XVI e XVII, os apócrifos foram colocados à parte. Quais são os livros não aceitos pelo cânon sagrado? Pseudográficos são livros que foram rejeitados por todos. No Antigo Testamento nós temos Enoque, a Ascensão de Moisés, terceiro e quarto de Macabeus, quarto de Esdras, os testamentos dos 12 patriarcas e outros. No Novo Testamento a gente tem os Atos de Paulo, a Epístola de Barnabé, o Pastor de Hermas e o Didaquê. Esse Didaquê é um livro muito famoso e muito falado, muito comentado também. Para quem gosta de ler e tem tempo, recomendo, tá? Acredito que isso aí não vai ferir a fé de ninguém, só para título de conhecimento mesmo. Os livros apócrifos, literalmente difícil de entender, tá? Ou escondido, isso é o que significa apócrifo. Esses apócrifos ou pseudo-canônicos são livros que foram aceitos por alguns, todos no Antigo Testamento. São eles: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Jesus Siraque, Baruque, a Carta de Jeremias, 1ª e 2ª de Macabeus, a Oração de Manassés, 3º Esdras, além de alguns acréscimos aos livros de Esther e Daniel. A Igreja Católica Romana sustenta a canonicidade dos apócrifos desde o Concílio de Trento em 1546, realizado como parte da Contra-Reforma. Quando a gente falou lá em Teologia Sistemática, a História da Igreja, a gente falou a respeito desse concílio, tá? Que foi uma resposta para a reforma, tá? Por isso que a gente fala de Contra-Reforma. Depois, quando vocês chegarem nessa parte da Teologia Sistemática, vocês vão aprender um pouquinho sobre isso e vão entender melhor. A história do processo do cânon. Policarpo, lá pelos anos de 110 a 150, ele não citou o livro de 2 Timóteo, nem Tito, Filemão, Hebreus, Tiago e 2 Pedro. Irineu, no período de 130 a 220, ele não cita Filemão, Tiago, 2 Pedro, 3 João. Tertuliano, no período de 150 a 220, ele não vai falar a respeito de Filemão, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João. O cânon de Baracócio, em 206, ele não cita o Apocalipse. O de Anastácio, em 367, ele vai incluir todos os livros. Imagina só isso, ensalada. O cânon de Hipona, em 397, 419, ele vai incluir todos também. O texto de que dispomos é confiável?
Os manuscritos originais do Antigo Testamento e suas primeiras cópias foram escritos em pergaminho ou papiro desde o tempo de Moisés até o tempo de Malaquias. Até a sensacional descoberta dos rolos do Mar Morto em 1947. Se puderem pesquisar a respeito disso, pesquisem, é muito interessante. O Google e o YouTube tem material bacana sobre isso. Eu vou selecionar alguma coisa e vou disponibilizar no grupo para vocês. Não possuímos cópias do Antigo Testamento anteriores a 895, e a razão disso acontecer era a veneração quase supersticiosa que os judeus tinham pelo texto e que os levava a enterrar as cópias. Olha, tão precioso, é um tesouro que nós vamos enterrar. E à medida que isso acontecia, elas iam ficando gastas demais para um uso regular. Que a gente sabe que hoje em dia os livros, para serem preservados, têm uma série de técnicas para evitar umidade, poeira, o manuseio, né, com as mãos, enfim. Naquele tempo eles não tinham acesso a esse tipo de informação, não tinham esses cuidados. Na verdade, os maçoretas, que são os tradicionalistas, que acrescentaram os acentos e foram transcrevendo a vocalização entre 600 e 950 a.C., porque os textos originais não tinham ponto, vírgula, parágrafo. Esses maçoretas é que foram colocando isso para dar mais ênfase aos textos, padronizando em geral o texto do Antigo Testamento. Eles verificavam cada cópia cuidadosamente, contando as letras médias de cada página. Quando os rolos do Mar Morto foram descobertos, eles trouxeram luz sobre um texto hebraico datado do segundo século antes de Cristo e de vários livros do Antigo Testamento, com a exceção de Esther. Essa descoberta foi muito importante, pois forneceu o instrumento mais antigo para a gente verificar com exatidão os textos maçoréticos. Outros instrumentos antigos também, como a Septuaginta, tudo isso serviu para fortalecer a ideia de que a Bíblia é um livro inspirado, é autêntico, é verdadeiro. Tá? A divisão do texto bíblico em capítulos e versículos, lá na página 31, as versões mais antigas da Bíblia ou manuscritos mais antigos não observam essa divisão de capítulos e versículos que a gente tem hoje, né? Isso só foi feito para facilitar o nosso estudo. E isso acontece até os dias de hoje. É tudo para facilitar. Os livros das Escrituras do Antigo Testamento, conforme a gente possui hoje, têm sido aceitos pela Igreja durante toda a era cristã, como aqueles que compreendem a revelação completa da vinda de Deus, e também foram escritos pelos autores humanos aos quais são atribuídos, ok? A gente fica por aqui. Eu agradeço aí a paciência de vocês, peço desculpas, porque eu estou bem diferente do que normalmente eu sou, mas acho que dá pra gente acompanhar direitinho, tá? Fiquem na paz aí, que Deus abençoe e façam um bom proveito desse momento. Abraço.